Bom dia, terceiro ano. Na nossa revisão de hoje, a gente vai ver novamente cadeias alimentares, uma coisa muito importante e que sempre está lá no Enem. Vamos lá? As cadeias alimentares são as relações de alimentação existentes entre os seres vivos de um ecossistema. Por meio da análise da cadeia alimentar, é possível observar como os nutrientes e a energia fluem entre os seres vivos que vivem naquela região. Diferentemente de uma teia alimentar, a cadeia apresenta um fluxo unidirecional. Olha aqui, fluxo unidirecional, ou seja, tem sempre uma direção. Na cadeia alimentar, o fluxo de energia é unidirecional. Cadeia alimentar, fluxo de energia unidirecional. Olha lá, ó. Aqui, algas, plâncton, onde o camarão se alimenta, vem o pinguim come camarão, vem a foca come pinguim. Eu montei para vocês aqui um mapa mental, tá? Por que mapa mental? Aqui está as principais coisas que vocês precisam saber sobre isso, tá? De uma forma bem simples para vocês mentalizarem e não esquecer mais. Depois, vocês vêm aqui com calma e vai fazendo todo o percurso para isso tudo entrar na cabeça de vocês. É muito fácil. O que é cadeia alimentar? Um exemplo de cadeia alimentar. O que é teia alimentar? Um exemplo de teia alimentar, tá? Tá aqui, ó. A representação, tá? É linear. Aqui os níveis trópicos, quem são os que participam da cadeia alimentar? Produtores, consumidores, decompositores. Aqui os exemplos, tá? E aqui também, quem são os exemplos de teia alimentar? Molinho. Existem basicamente 3 níveis trópicos, que foi aqueles que eu falei lá do mapa mental: produtores, consumidores e decompositores. Os níveis tróficos são conjuntos de organismos que possuem hábitos alimentares semelhantes, ocupando a mesma posição do ecossistema. As plantas, por exemplo, produzem seu próprio alimento, pois são organismos autotróficos. Assim, todas as plantas ocuparão o mesmo nível trófico, pois apresentam hábitos alimentares semelhantes. Tanto as cadeias alimentares como as teias alimentares apresentam diferentes níveis tróficos. São eles, como eu falei, produtores, consumidores e decompositores. Os produtores são o primeiro nível trófico a ser analisado em uma cadeia alimentar e também em uma teia. Eles são capazes de produzir seu próprio alimento, não necessitando de ingerir outros seres vivos. Os processos utilizados por esses seres vivos, que são chamados de autotróficos para a produção dos alimentos, é a fotossíntese e a quimiossintese. Podemos citar como exemplo de produtores as plantas, algas e algumas espécies de bactérias. Aqui as algas unicelulares, que são também produtoras, do seu próprio alimento. Os vegetais e alguns tipos de bactérias. Consumidores são organismos que não são capazes de produzir seu próprio alimento, sendo, portanto, heterotróficos. Os consumidores apresentam diferente classificação. Os que se alimentam dos produtores são chamados de consumidores primários, e os que se alimentam de consumidores são chamados e o que se alimentam de consumidores primários são chamados de secundário. Os que se alimentam de secundário recebem o nome de terciário e assim sucessivamente. Primário ou de primeira ordem. Come seres fotossintetizantes, aproveitando a energia contida nas moléculas orgânicas. São os herbívoros, ou seja, animais que se alimentam de plantas. Olha que bonitinho que eu botei em homenagem para vocês. Que bichinho é esse? Quem sabe, eu vou querer a resposta lá no Classroom. Comendo uma maçã, olha, está bem diet. Decompositores. Assim como os consumidores, os decompositores são heterotróficos, pois não produzem seu próprio alimento. Esses organismos, geralmente representados por fungos e bactérias, realizam a decomposição, processo responsável por desenvolver ao ambiente nutrientes que possam ser utilizados por outros seres vivos. Aqui, os exemplos de decompositores: as bactérias, os fungos, tá? E fungos macroscópicos, fungos grandes. Seres autotróficos ou autotrófos são capazes de elaborar seu próprio alimento através da fotossíntese. São denominados organismos fotossintetizantes e fotossintético.
Ali está faltando CO, mas é fotossintético. O alimento produzido é utilizado por células vivas para obter energia, fazer mais células e formar a matéria orgânica. Seres heterotróficos ou heterótrofos são organismos que necessitam de se alimentar de outros organismos para obter a energia, uma vez que são incapazes de produzir seu próprio alimento. São os animais e vegetais aclorofilados. Consumidores são heterotróficos, se alimentam dos seres autotróficos e de outros heterotrófos. Consomem plantas, que são os herbívoros, carne, quando são carnívoros, ou ambos, onívoros, quando se alimentam de carne e plantas. Decompositores são tipos especiais de consumidor. São saprófagos, alimentam-se de matéria em decomposição. Têm grande importância na reciclagem da matéria na natureza. Transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica, fazendo com que esses compostos retornem ao solo para serem reutilizados por outro produtor. Exemplo, fungos e bactérias. Aqui um exemplo de uma teia alimentar. Observem direitinho que vocês irão entrar nessa teia. A teia alimentar representa melhor as relações de alimentação que existem em um ecossistema. Ela pode ser definida de uma maneira simplificada como as várias cadeias alimentares de um ecossistema. Assim sendo, a teia não apresenta um fluxo unidirecional, não tem uma direção só, como a cadeia alimentar, pois mostra que o mesmo organismo pode apresentar diferentes hábitos alimentares e, consequentemente, ocupar diferentes níveis trópicos. Por que é difícil encontrarmos cadeias alimentares com muitos elos? A transformação da energia luminosa em química é denominada fotossíntese. É responsável pela entrada de energia nos ecossistemas. Um aspecto importante para se entender a transferência de energia dentro de uma cadeia alimentar é a compreensão da primeira lei termodinâmica que diz: a energia não pode ser criada nem destruída, e sim transformada. Outro aspecto importante é o fato de que a quantidade de energia disponível diminui à medida que é transferida de um nível trófico a outro. A explicação para este decréscimo energético de um nível trópico ao outro é o fato de cada organismo gasta grande parte da energia absorvida na manutenção das suas funções vitais. As pirâmides ecológicas representam graficamente o fluxo de energia e matéria em um ecossistema e podem ser de três tipos: de número, de energia e de biomassa. As pirâmides ecológicas podem ser de três tipos principais: número, biomassa e energia. Repetindo para fixar bem. Vamos conhecer agora essas pirâmides. Pirâmide de número representa a quantidade de indivíduos em cada nível trópico da cadeia alimentar, proporcionalmente à quantidade necessária para a dieta de cada um desses. 20 aves, consumidores secundários. 300 gafanhotos, consumidores primários. 1000 plantas, produtoras. Pirâmide de biomassa. Pode-se também pensar em pirâmide de biomassa em que é computada a massa corpórea, biomassa, e não o número de cada nível trópico da cadeia alimentar. O resultado será similar ao encontrado na pirâmide de números. Os produtores terão maior biomassa e os constituem a base da pirâmide, decrescendo a massa nos níveis superiores. Aqui, para vocês terem uma ideia, a biomassa, tá? A pirâmide de biomassa. Consumidor terciário, consumidor secundário, consumidor primário e os produtores. Pirâmide de energia. A pirâmide de energia indica a magnitude energética das interações tróficas em uma comunidade. Ela é a mais complexa entre os três tipos de pirâmides: ecológica, que engloba informações sobre a produção primária e secundária. O fluxo de energia através da cadeia alimentar diminui em direção aos níveis tróficos mais altos. Assim, a energia diminui da base para o topo, porque parte da energia é incorporada por cada nível trófico e outra parte
dissipada em forma de calor. A pirâmide de energia nunca será invertida. Os produtores sempre armazenam a maior quantidade de energia. Deu para entender, né? Aqui o exemplo, olha. 10.000 calorias, 1.000 calorias, 100 calorias, 10 calorias. Aqui, consumidores terciário, secundário, primário. E ali, os produtores. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar com vocês, para vocês fazerem. Gente, façam, postem, mostrem o que vocês fizeram. Página 619 até 621. É múltipla escolha, não vai doer nada. A gente se vê no Classroom e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Beijinhos, tchau.